Olá, meu nome é Matheus e eu sou aluno da Faculdade do Sertão do Pajeú, mais conhecida como FASP. É, Vamos ver hoje um novo conteúdo, função polinomial do segundo grau, ok? Vamos tentar entender como essa função se comporta, suas características e vamos agregar o nosso conhecimento, ok? Vamos lá. Função polinomial do segundo grau. Nossa definição. Chama-se função quadrática a função f que vai dos reais para os reais, onde existem números reais, que são a, b e c, onde a é diferente de zero, tal que f de x, a função de x, é igual a x ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente aos reais. Você deve estar sem entender, é porque isso é o conceito formal da nossa função. Porém, vamos para a prática. Como é que essa função se comporta? Ela tem que obedecer essa estrutura aqui, ok? Então, vamos observar aqui, ó. Perceba que meus exemplos, elas estão obedecendo a essa função aqui. Ela está obedecendo a essa regra aqui, ok? E você pode perceber, ó, x ao quadrado mais 5x mais 8. Então, quem é A? O meu A é quem? Quem está acompanhado do meu x ao quadrado. Quando não se tem nada, é 1. B é 5. E meu C é o meu 8, que é chamado de termo independente. Ok? Aí é uma pergunta, como é que eu sei se a função é do segundo grau? Não é isso? Calma. Identificação. Podemos dizer que a função é quadrática se, somente se, estivermos um x elevado ao quadrado. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se minha função tiver um x elevado ao quadrado elevado a 2, então ela é considerada uma função quadrada, ok? Ou uma função polinomial, ok? Por exemplo aqui, ó, vejam, nesse primeiro exemplo eu tenho x ao quadrado mais 50. Perceba que eu não tenho o meu b aqui, mas ela é função quadrática. Por quê? Porque eu tenho x ao quadrado. Nessa outra aqui eu tenho x ao quadrado menos 12x. Eu tenho o meu a e tenho o meu b, mas não tenho o meu c, que é o termo independente. Ok? Porém, entretanto, ela é sim uma função quadrática. Por quê? Porque o meu x está elevado ao quadrado. Certo? Vamos a passar adiante. Raiz ou zero da função quadrática. Definição. Chama-se zero raiz da função quadrática f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, um número real x, tal que a função de x é igual a zero. Ou seja, para nós descobrirmos nossas raízes, nós precisamos apenas igualar a nossa função quadrática a zero. E como é que nós vamos responder? Calma. Nós temos uma fórmula para isso, que é a fórmula de Bhaskara, ok? Que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Aí a pergunta, quem é delta? Eu não sei nem o que é delta. Calma. Delta é essa expressão aqui, ó. Igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Então, eu separei assim porque é mais fácil de ser compreendido. E você pode separar separadamente e depois juntar tudo e fica mais fácil. Vamos lá. Vamos a um exemplo. Encontre os zeros da função de f de x igual x ao quadrado menos 5x mais zero. Então, como é que eu faço? Você está vendo meu f de x aqui. O que é que eu vou fazer? Eu igualei lá a zero e depois eu vou colocar os meus termos. Eu vou ver quem é A, quem é B e quem é C. Desta forma, nós temos que A é igual a 1, B é menos 5 e C é o meu termo independente, que é quem? 6. O que é que eu faço?
Pego minha fórmulazinha aqui, veja que ela está completa. Eu não coloquei separado, mas aí é questão de gosto. Se você gostar assim, se você achar mais fácil, tanto faz. Aqui foi só uma ilustração. E aí, o que é que a gente faz? A gente substitui os valores e faz os cálculos. Lembrando que primeiro vem a multiplicação, divisão e depois soma e subtração, ok? Depois que nós chegarmos, nós vamos encontrar meu x' ou x duas linhas, que pode ser chamado de x1 ou x2 também, da forma como você quiser. A partir daí, ó, depois de desenvolver todo o cálculo, ele chegou ao resultado aqui, ó, 5 mais 1. Por que 1? Se você analisar, raiz de 25 menos 24, 25 menos 24 dá 1. E raiz de 1 é 1. Portanto, fazendo a nossa somatória aqui, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, igual a 3. 5 menos 4, 2. 4 dividido por 2, igual a 2. Sendo, portanto, as raízes são o quê? 2 e 3. Beleza? E aí, não entende, né? Porém, não se assuste. Nós temos um outro método que por muitos é considerado mais fácil. Vamos lá. Que é o método da soma e produto. As equações do segundo grau possuem importante relação entre as raízes x' e x duas linhas e os coeficientes a, b e c, a, b e c. Essas relações são conhecidas como soma e produto, ou também relações de Girard, ok? Então vamos lá. E essas são as nossas relações de x' e x duas linhas. Veja, o produto de x' e x duas linhas é igual a C sobre A. E a somatória de x' mais x duas linhas é igual a menos B sobre A. Ok? Então, atenção. Para que esse método seja eficaz, o meu delta tem que ser maior ou igual a zero, ok? Então, primeiramente, para vocês usarem esse método, vocês devem calcular o valor de delta, que foi dado lá atrás, ok? Então, está aqui também. Vamos lá. Vamos para um exemplo prático. Encontre os zeros da função usando soma e produto. Então, ó, temos a função, você determina quem é os coeficientes a, b e c, ok? Depois, você vem e joga aqui, ó. Primeiramente, você vai ver quem é B, quem é A, e você vai jogando, ó. Ok? E a partir daqui você encontrou o valor de 5. Então, quer dizer que a somatória das minhas raízes é igual a 5. E que minha multiplicação é igual a 6. Bem, aqui temos aqui embaixo, tá mais explicado, ok? Então, eu tenho que encontrar dois números que sua multiplicação é igual a 6. Porém, esses dois números, a sua soma tem que ser igual a 5. E os números têm que ser o mesmo, ok? Se nós analisarmos bem, percebemos que 2 vezes 3 é igual a 6, correto? Porém, 2 mais 3 também é igual a 5, ou seja, correspondeu ao que nós estávamos precisando. Logo, x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 3. Não é fácil, pessoal? Enfim, vamos passar para o próximo slide. Aqui eu vim trazer um comparativo de que as duas fórmulas são válidas. É a mesma função, só que aqui é por Bhaskara e aqui por soma e produto. E aí a pergunta, qual é a que eu faço? Então aí fica da sua vontade. A que você achar mais fácil, você faz, ok? A que você achar mais prático, mais fácil, você usa. Fica à vontade em relação a isso. Vamos para mais um exemplo. Encontre as raízes da equação x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Recolhe os dados, meus coeficientes. E vamos lá, some produto mais uma vez. Você vai substituir os termos, ok? Substituindo os termos, nós vamos encontrar que
x, a soma das minhas raízes vai ser igual a 3 e que o produto é igual a 2. Então a gente tem que pensar que número é que eu vou multiplicar e vai dar igual a 2. E que número é que eu somando vai dar igual a 3. Aí você pensa, e isso aqui não é muito difícil não. Se você pensar bem, 1 vezes 2 é 2. E 1 mais 2 é 3. Logo, você já descobriu o seu valor. Lembrando que nós não queremos saber o valor da soma e do produto. Nós queremos saber exatamente quem são as raízes, ok? Então, minhas raízes é 2 e 1. Beleza? Vamos passar para o próximo slide. E aí, todo mundo entendeu? Fácil, né? Vamos passar para o próximo slide. Pronto, agora aqui nós vamos falar sobre gráfico da função quadrática. Como vocês sabem, toda função tem um gráfico. E esses gráficos eles se comportam de maneiras diferentes. No nosso caso, o gráfico da função quadrática ele se comporta como uma curva, que é chamado de parábola. Vejam aí. Essa parábola eu costumo associar muito ao Kamehameha de Goku. Quem assistiu aqui Dragon Ball Z sabe do que eu estou falando. Mas quem não, apenas basta memorizar. Lembre-se também que para nós determinar se a nossa parábola é para cima ou para baixo, numa linguagem bem simples, nós podemos nós temos que verificar o nosso ar. Se o meu ar for positivo, então ele vai ser de baixo para cima. E se o meu ar for negativo, ele vai ser de cima para baixo. Ok? O nosso gráfico ainda ele pode comportar de três maneiras, além dessas que eu falei. Se o delta for maior que zero, existem duas raízes diferentes. Ou seja, o que é raiz? Aquilo que a gente calculou por Bhaskara e por soma e produto. Então percebam bem, se o meu delta de minha função for maior que zero, temos aqui duas raízes diferentes. E o que é que isso quer dizer? Que a minha parábola está interceptando por dois lugares diferentes no meu eixo x. Lembrando, obedecendo aquela regrinha do A positivo ou A negativo. Ok? E se minhas duas raízes forem iguais? Então eu vou ter um único ponto interceptando. Isso quer dizer que o quê? Que o meu x1 e o meu x2 vai ser igual. Ok? E se eu tiver meu delta menor que zero, então a minha parábola ela não vai interceptar nenhum eixo, ela não vai interceptar o eixo x. Beleza? Fácil, né? Vamos lá. Ô professor, como descubro o valor do ponto máximo ou mínimo da parábola? Jovem, conte-me mais sobre isso. Vamos lá. Vértice da parábola. O vértice de uma parábola é representado pelo ponto de interseção do eixo de simetria com a própria parábola. As coordenadas dos vértices são xv, x-vértice é igual a menos b sobre 2a, y-vértice é igual a menos delta sobre 4a. E aqui está a nossa relação. Vamos a um exemplo prático para vocês verem como é que funciona. Determine o vértice da parábola dada pela função f de x é igual a x ao quadrado menos 4 e construa o gráfico. Lembrando, primeira coisa, o que é que você faz? Organiza os dados, você vai identificar quem são os coeficientes, ok? Identificando, você passa para a próxima etapa. Você vem para cá. X vértice, você só é substituir, já encontramos que o meu x vértice é zero, ok? Para calcular y vértice, precisamos do valor de delta. Então, você vai lá, ver quem é como a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4a vezes c. Você substitui e aí você vai encontrar quem? Delta é igual a quem? 16. Agora, o que é que você faz? Aplica
na formulazinha e você vai encontrar que o y vértice é igual a 4. E como é que fica esse gráfico? Veja bem, veja que o nosso gráfico ele está de baixo para cima. Por quê? Porque o meu A ele é positivo, ok? Então ele se comporta dessa maneira. E o meu vértice é exatamente o último ponto aqui, ó. É o chamado de ponto mínimo da parábola, nesse caso, ok? Vamos lá passar para o próximo. Então, achou que ia escapar, né? Mas agora é sua vez. Deem pausa no vídeo para vocês realizarem as questões e depois vocês voltam para cá, né? Beleza? Vamos lá. Letra A. Primeira questão. Esboçar o gráfico da função y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, determinando as raízes, as coordenadas do vértice, o ponto máximo, o ponto mínimo e a interseção da curva com o eixo y. Então vamos lá entender o que é cada um disso, ok? Letra A, as raízes. Como é que a gente calcula as raízes? Aquele mesmo processo. Recolhe os dados. Aqui eu optei por usar soma e produto, mas você é quem escolhe a forma como você quiser. Bhaskara, soma e produto. Chega ao resultado, ok? Então a gente substituindo aqui, ó. Ok, a gente já vai encontrar. Então, se nós percebemos, o produto tinha que ser 1 meio. Então, se você multiplicar 1 vezes 1 meio, vai dar 1 meio. E a soma tinha que dar 3 meio. Então, o que é que você faz? Somar 1 mais 1 meio, 3 meios. Portanto, a gente já descobriu quem são nossas raízes, correto? Nossas raízes são 1 e 1 meio. Simples, né? Não tem o que fazer, não. Agora vamos às coordenadas dos vértices. Na mesma função, beleza? Vocês peguem uma fórmula e aplicam ela. Só que para descobrirmos a coordenada do vértice, primeiro precisamos encontrar quem? Delta, beleza? Então aí você usa delta, fórmula de delta, e a partir disso você só é fazer os cálculos devagarzinho e você vai chegar aqui, delta é igual a 1. Pronto, achou delta, acabou, não tem mais o que fazer. Você vem aqui agora, ó. Agora é só fazer a substituição. Pronto, x vértice, y vértice. Então aqui já encontramos o nosso x vértice e nosso y vértice. Aqui. E aqui essa é a representação, nosso ponto. Ok? Na letra C, o ponto máximo ou mínimo. Então era para você determinar se o ponto era máximo ou mínimo. O que é que você teria que fazer nessa questão? Você ia observar o nosso A e olhar se ele era positivo ou negativo. Se ele fosse positivo, nesse caso, como ele é positivo, o gráfico está posicionado para cima. Portanto, o vértice encontrado é o ponto mínimo. Então, ele vai estar de baixo para cima, ok? E aqui ele pede a interseção da curva com o eixo y. Ou seja, apenas olhando para a nossa função, nós já saberíamos onde é que está. O que é que a questão está pedindo? Ela quer saber em que lugar a minha parábola intercepta o eixo y. Então, se você analisar bem, para ela interceptar, ela é exatamente o ponto C. Ou seja, a interseção ocorre juntamente no ponto C, que é igual a 1. Portanto, o ponto é 0, x0 e y1. Esse seria o ponto de intercepção entre a parábola e o eixo y do nosso plano cartesiano. Aqui é a representação do nosso gráfico. Ó, aqui nós podemos analisar bem direitinho, não é isso? Aqui seria o nosso vértice, aqui seriam nossas raízes,
E aqui seria o nosso ponto de interseção, ok? E aqui nós estamos vendo que ele está sendo de baixo para cima, então, ponto mínimo, ok? Essas minhas referências. Tchau para quem fica. Fui.